Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o tema escolhido de hoje, avaliação e prescrição. Uma forma prática, um guia prático. Eu montei aqui algumas imagens. Eu preparei aqui uma discussão bem prática. Quando a gente fala em avaliação física, é o primeiro ponto em que eu preciso trabalhar com o meu aluno. E essa avaliação precisa ser completa. É através dessa anamnese em forma de entrevista que eu vou ter ali um histórico desse aluno. Então, na anamnese ali, você vai abordar, assim, vários aspectos, né? Histórico familiar. E é nessa entrevista que você vai saber sobre alguma patologia, caso exista, para eu já pensar qual que é o treino que eu vou montar para ele, de acordo com os objetivos dele. Então, a gente começa tudo na anamnese. Depois, antropometria. Então, a antropometria, ela faz parte da minha avaliação. Ah, eu tenho aparelho de bioimpedância. Eu prefiro usar bioimpedância, é mais rápido. Tudo bem, pode usar. Não tem problema nenhum. É validado, assim como as dobras cutâneas. Que nós normalmente utilizamos esses dois, que são formas, métodos, né, duplamente indiretos de avaliação de composição corporal. Avaliação postural. Quem aí faz avaliação postural durante a avaliação física, gente? Qual personal aí que faz esse tipo de análise com seu aluno? Gente, isso faz uma diferença. Eu até destaquei, porque é dela que eu vou falar, tá? Ah, mas eu não sou fisioterapeuta. Flexibilidade também é avaliada durante uma avaliação física. Ah, tem gente que usa o banco de Wells, mas aí só avalia flexibilidade de isquiotibiais e musculatura da lombar. Ok, mas você vai comparar com ela mesma, não é? Então tá tudo certo. O problema é se você usar banco de Wells na primeira avaliação e usar FlexTest na segunda. Você vai comparar o que com o que? São testes diferentes. Então, você tem que ter padrão, tá? Tem que ter padrão, padronizar para você comparar o antes e o depois do seu treinamento. E a partir daquela reavaliação, você traçar ali novas, né, novas metas, novos objetivos ali com o seu aluno. Resistência. Quais são os mais utilizados, né? Resistência de abdômen e de membro superior. E aí tem protocolos específicos para isso. Né? Normalmente, quais são os dois mais utilizados? O teste de resistência para abdômen, é o chamado abdominal de Paula, né? Que faz um número de repetições máximas em 1 minuto. E resistência de membro superior, normalmente é feito flexão de braço, que é o número máximo de repetições em 30 segundos, ok? Aptidão cardiorrespiratória. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Quase ninguém faz. Quase ninguém faz. Se você faz, parabéns para você. Você já está um passo à frente, que na verdade é uma questão básica. Que eu falo que isso é obrigação. Não é nem diferencial, não. É obrigação. Só que muita gente não faz. Então, quando você faz, aí aquele aluno ali já treinou com tanta gente, quando você faz, ele fala assim, nossa, ninguém nunca fez isso comigo. Mas então são pequenos detalhes que fazem muita diferença, tá? E aí eu queria chamar a atenção aqui para vocês da avaliação postural. Então, com relação à avaliação postural, eu peguei aqui um caso, um aluno aqui, meu modelo, tá? Que fique muito claro, gente, que essa proposta aqui é uma proposta que eu poderia fazer com esse aluno. E agora eu vou explicar qual que é o raciocínio, tá? Então, olha só,
Para a cabeça anteriorizada, o que leva o indivíduo a manter a cabeça assim, ó, anteriorizada? Musculatura do trapézio, porção superior, ela está hipotônica. Então, ela está alongada. Faz um movimento aí, só para você perceber. A musculatura da porção superior do trapézio, ela está alongada. Então, se ela está alongada, o que eu preciso fazer, gente? Fortalecer. Então, que tipo de exercício, quais exercícios que eu trabalho o fortalecimento aí do trapézio, da porção superior do trapézio? Eu dei um exemplo aqui, desenvolvimento com halteres, mas tem vários outros. Mas eu tenho que saber que esse indivíduo, ele tem protusão de cabeça e o trapézio dele aqui está alongado. Então, eu não posso passar isso aqui para ele. Mas alongamento, tem gente que... Gente, eu já vi muita coisa, tá? E vocês, eu tenho certeza que vocês estão vendo um monte de coisa aí, lembrando de várias situações. A pessoa fala assim, eu tô com uma dor aqui, a cabeça dela assim. Aí vai, pede para fazer isso aqui. Alonga mais ainda, precisa fortalecer. Entende? Isso é raciocinar, tá? Atitude cifótica. Eu me incluo aí, tá, gente? Horas aqui, preparando conteúdo para vocês, montando aula, montando lives, montando workshop. Então, muitas horas aqui. Meus alunos da faculdade, então, minhas disciplinas, muitas horas. Então, atitude cifótica. O que tem de erro que a maioria dos profissionais fazem? A pessoa está assim, bota ela para fazer exercício para dorsais, manda fazer exercício para a parte posterior do tronco. Gente, olha só, eu tô assim, tá? Significa o quê? Que eu preciso estender quem? Os eretores. Eu até escrevi aqui, ó, os eretores da coluna ou eretores da espinha. Os paravertebrais. E não trabalhar musculatura externa dorsal. Porque senão eu vou estar agravando o problema, tá? Um exemplo, Superman 4 apoios. Talvez aí na sua cidade, na sua região, tenha uma outra nomenclatura, tá? Nomenclatura, gente, de exercício pode variar, mas os básicos, né, nunca mudam muita coisa, não, tá? Porque vai provocar o quê? Extensão de tronco com isometria. Então, se eu quero trabalhar a extensão de tronco aqui, para ativar, né, fortalecer os eretores da coluna, os paravertebrais, eu preciso fazer com isometria. Tem outros exercícios? Tem. Aqui eu estou dando o meu exemplo, tá? Rotação interna de ombro. Eu falei que o meu aluno aqui tem rotação interna. Alongar rotadores internos. Então, essa rotação interna, olha só, rotação interna, né? Então, eu tenho que pensar na articulação do ombro. E aí, o que acontece? Eu preciso alongar os rotadores internos, peitoral e grande dorsal. E fortalecer os rotadores externos. Gente, o tanto de gente que faz o contrário, que alonga os externos e fortalece os internos, não é brincadeira, tá? Então, que tipo de exercício que eu posso fazer isso? Um crucifixo inverso, com rotação externa. Esse crucifixo pode ser apoiado numa remada cavalinho, ou tem gente que chama de banco cavalinho. Pode ser feito livre, com inclinação do tronco. E também pode ser feito no banco,
inclinado, sem ser o com suporte para supino, né? Porque senão não tem como a pessoa afastar, abduzir, né? Os braços, mas eu posso fazer. Ombros projetados à frente. O que está acontecendo com esse ombro projetado à frente? Além de rotação interna, ele ainda tem esse ombro projetado à frente. O húmero está mais deslocado para frente. Então, o húmero está aqui. Significa que se o ombro está para frente, ele está deslocado aqui, mais para frente. O que isso significa? Precisa trabalhar a deltoide anterior. E o que a grande maioria faz? Trabalha a deltoide posterior. Gente, ele está para frente. Eu preciso fortalecer aqui para ele puxar, para jogar o húmero para trás. Entende? E às vezes, o que acontece? Quando o profissional ele faz o exercício de uma forma errada, que isso é errado, né? Trabalhar o deltoide posterior, pode, com o tempo, por exemplo, se a pessoa tem alguma disfunção ali no ombro articular, alguma coisa, gerar um pinçamento, gerar uma dor, que talvez nem vai ser no ombro, vai irradiar para outro local, mas a causa é ali. E aí, que tipo de exercício que eu trabalho deltoide anterior? Elevação lateral, gente. Eu só trouxe exercícios aqui clássicos, simples, básicos. Eu falo o seguinte, o básico não sai de moda. O básico tem eficiência. Se você não sabe, faz pelo básico que você não erra. Tá? Mas o básico você tem que saber também, né? Senão fica difícil. Escápulas abduzidas, que é diferente de escápulas aladas e o que é diferente de tilt anterior de escápula. Escápula abduzida, tá? Alongar peitoral maior e peitoral menor. Então, com as escápulas abduzidas, o que é preciso fazer? Alongar peitoral maior e peitoral menor. Gente, alongar peitoral menor não é tão simples, tá? Tem a posição correta para alongar e quase ninguém faz isso. Quase ninguém alonga peitoral menor. Se você não lembra onde ele fica, vai no senhor Google aí, busca um atlas de anatomia. Se você não tem um físico, eu tenho, tá ali, ó. E vê onde que ele tá? Romboide e trapézio medial. Que tipo de exercício que eu vou acionar todo mundo aí, né? Que eu vou fortalecer aí deltoide anterior, romboide, trapézio medial e vou fazer um exercício para alongar peitoral e peitoral maior e menor, né? Que eu disse. Retração de escápula, gente, provocar a adução da escápula. Que tipo de exercício que eu faço isso? Retração de escápula na remada. Pode ser na remada cavalinho, pode ser na remada na polia. Você consegue fazer retração de escápula. E se você colocar isometria aí, melhor ainda, para fortalecer essa musculatura e provocar essa adução das escápulas. Na retificação lombar, essa é simples, né, gente? Eu não disse que a curvatura fisiológica da lombar, ela não tem uma lordose? Se eu estou falando que está tendo uma retificação, o que é necessário trabalhar com esse aluno? Hiperextensão de lombar. Aí eu posso fazer essa hiperextensão de tronco no banco lombar, posso fazer no solo, conjugado inclusive com algum outro exercício, em que eu provoque, né, essa hiperextensão ali do tronco, né, em especial ali da região lombar, tá? Quadril, que eu disse, né, lado esquerdo mais elevado. Gente, quadril, pensa na crista ilíaca, né, que é mais superior aqui. A minha eu consigo pegar muito fácil. Que musculatura que tá ligada ali? Oblíquo, abdômen. Então, fazer um exercício de abdominal oblíquo. Pode ser aquele no solo, que cruza a perninha aí, faz lateral. Você vai estar fortalecendo essa musculatura. Hiperextensão de joelhos. Gente, quantas pessoas têm
joelhos hiperestendidos, quando você vai avaliar. E aí, eu não posso permitir que quando essa pessoa estiver fazendo um treino para a parte anterior da coxa, trabalhe em hiperextensão, porque o joelho dela já é hiperestendido. Então, eu preciso orientá-la durante o exercício. Então, para a hiperextensão de joelho aqui, o que tem que fazer? Cadeira flexora com isometria e leg press, ou até a cadeira extensora também pode, desde que não tenha hiperextensão dos joelhos, porque ele já tem hiperextensão, tá? E por fim, na minha análise aí, eu não falei nada do pé, tá, gente? Senão ia ficar enorme. Mas ainda tem a análise do pé, tá? Da pisada, se tem o arco, se a pisada é plana, que isso também interfere. Joelhos valgos, joelho para dentro, né? Aquela decoreba que a gente aprende na graduação, joelho que não cavalga. Então, ninguém nunca mais esquece. Pelo menos eu nunca esqueci. Fortalecer abdutores do quadril. Quem faz abdução do quadril, gente? Um exemplo aí. Glúteo médio. Então, uma cadeira abdutora ou uma abdução na polia baixa, mas eu preciso fortalecer aí o glúteo médio. E aí, se a pessoa tem joelho valgo, olha só, tem joelho valgo, eu avaliei isso, e aí, vamos supor que você é um professor, aí eu tô saindo um pouquinho aqui do personal, tá? Você é um profissional de educação física, um professor que atua na sala de avaliação, e um outro professor vai montar o treino para aluno. Então, ele vai pegar a sua avaliação e vai montar o treino para ele. E vai passar um exercício de salto. Gente, o joelho dele é valgo. Na hora, principalmente, da aterrissagem, ele vai fazer uma hiperextensão do joelho. E ele já tem hiperextensão do joelho. Então, não é adequado passar um exercício de salto para ele. Porque hoje, gente, todo mundo acha que nos treinos tem que ter salto, pliometria, tem que ter... nem sei, mas a maioria que tem são saltos. Sem ter um preparo, e eu preciso trabalhar essa correção aqui primeiro. Entende? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo super prático de como se fazer uma avaliação e dentro de todos os pontos da avaliação, eu peguei um para destrinchá-lo e te mostrar como que você raciocina para prescrever. E isso, gente, é diferente. Isso te torna diferente. Diferente no sentido de fazer o que tem que ser feito, tá? Isso é o que tem que ser feito, mas a grande maioria não faz. Mas são escolhas. Mas mesmo que você continue trabalhando 12 horas por dia, você precisa ter um raciocínio integrado. Tá ok? Então, aqui eu trouxe para vocês exatamente mostrando esse raciocínio, esse passo a passo. Então, muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.